Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de leitura do Plaboc, dando continuidade aqui à nossa era da nação fragmentada, ali desde quando, após o reinado de Salomão, né, a nação, né, o povo de Israel, o país, vamos dizer assim, ele foi dividido no Reino do Norte e o Reino do Sul. Tá bom? Então, vamos ao prosseguimento. As passagens que leremos hoje serão, segundo o livro dos Reis, capítulo 17, apenas o verso 5. Depois vamos para o capítulo 18, apenas o verso 9. Depois vamos ler todo o capítulo 28 do livro de Isaías. Seguindo para o segundo livro dos Reis, capítulo 17, dos versos 6 a 23. Depois vamos para o capítulo 18, dos versos 10 a 12. Voltaremos, né, segundo Reis 17, 24 até o 41. E, por último, faremos a leitura do primeiro capítulo do livro do profeta Isaías. Tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido agora a você clicar ali para se inscrever, ativar as notificações clicando no sininho para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal. Tá bom? Então vamos orar, vamos pedir a Deus para que Ele nos abençoe na leitura de hoje. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abrace, que o Teu Espírito nos conduza nessa leitura. Nos dê condições, ó Deus, de aprendermos mais, de melhorarmos como servos do Senhor. Nós oramos assim, pedindo o Teu auxílio, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Tá bem? Siga-nos também ali no Instagram, Instituto Aletheia OFC. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui o nosso texto. Então, começando ali com o segundo livro dos Reis, capítulo 17, verso 5. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. Então, nós já vamos vendo aí o desfecho da profecia do Senhor em que o povo seria levado cativo, né, de que o povo pagaria pelos seus pecados de uma forma bem triste, bem pesada. Então nós já começamos a ver o quadro se formando aí, tá? Então vamos agora para o nosso segundo texto. Então só esse versículo a gente já consegue imaginar. Então o rei da Síria vem e ele faz o quê? Cerca a cidade de Samaria. Segundo Reis 18, apenas o verso 9. Aí ele vai situar temporalmente aqui agora. Né? Isso sucedeu no quarto ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. Então é importante a gente entender aqui, no primeiro momento, em que essas era a terceira invasão da Síria a Israel. A terceira, tá? Então, o povo assírio investiu ali 3 vezes, tá? Sobre o povo. Então era como se Deus estivesse avisando. Avisou na primeira, ele foi lá e fez o quê? Avisou na segunda, tentou ali engambelar, pagar tributo para poder conter ali a, vamos dizer assim, uma atitude mais firme da Síria. Então, só que nas outras vezes, alguns já tinham sido levados para lá. Né? Alguns, vamos dizer assim, alguns cativos, tá? Mas o povo continuava de olho fechado, o povo continuava resistente, o povo continuava não querendo se converter ao Senhor, tá? Então, nós precisamos perceber a forma de agir também da Síria. Então, o que normalmente eles fazem? Eles invadem e eles trazem pessoas que estavam lá na Síria, estrangeiros, e povoam o território conquistado e levam a galera do território conquistado para os outros territórios. Então, essa mescla. Eles misturam os povos, misturam as culturas, né? Eles fazem uma tremenda devassa ali no povo conquistado, tá bom? Então vamos seguir aqui. Então aqui a gente coloca, ele está situando temporalmente aqui no quarto ano do rei Ezequias, tá? O 7º ano de Oséias, rei de Elá, rei de Israel, que provavelmente foi o último rei ali de Israel, da parte norte, não é isso? Então Salmaneser, rei da Síria, sobe contra Samaria e a cerca. Então vamos lá, próximo texto. Então nós vamos ler todo o capítulo 28.
de Isaías. Ai da coroa da soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como a queda de Saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transborda, violentamente a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o figo antes do verão, que vendo alguém e tendo-o ainda na mão, o engole. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa, por grinalda formosa para os restantes de seu povo, e será espírito de juízo para o que se assenta a julgar e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos no vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Olha só, rapidinho aqui. Olha só como é que o verso 7 começa. Mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Então, os irmãos lembram num comentário que eu fiz a respeito da gente fixar significados para as coisas, né? Alegorizar demais. Ah, porque o vinho fala disso, né? Normalmente o vinho é atribuído ali ao Espírito Santo, né? A alegria do Espírito. Então, olha só se a gente for aplicar isso aqui. Se a gente for aplicar isso aqui, a gente entra pelo cano, né? Então, mas também estes erram por causa do vinho. Então, olha só, será que por causa do Espírito Santo nós erramos? Se a gente for aplicar desse jeito, então nós vamos ter muito cuidado com essas comparações, com esse tipo de significado alegórico, né? Esse tipo de significado é, 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 fictício, tá? Então nós precisamos ter muito cuidado ao avaliar, lermos ali a palavra de Deus. Continuando, verso 8. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque há mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mantimento sobre mandamento, ou melhor, será-lhe mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, pouco aqui, pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse, e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo, e o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio da açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, os arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites. E será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ouvi o Senhor Jeová dos Exércitos falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz.
Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem gradado a sua superfície, então espalha nela a ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela o melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Meus irmãos, então Isaías ele está aqui pontuando, tá, uma coisa muito interessante, que é como se o povo de Israel estivesse reclamando com Deus ali, tipo assim, mas eu já sei de tudo isso que o senhor está me falando. O senhor tá nos ensinando como se fala criancinha, como crianças de peito, como bebês. Nós já sabemos, nós já sabemos tomar as nossas decisões. Então, Isaías ele vem profetizando e colocar, então vocês já sabem? Então tá bom. Então agora quem vai ensinar vocês vão ser os assírios. Só que os assírios vão ensinar a vocês, não com amor, com misericórdia, como eu ensinei. Mas eles iam ensinar de uma forma que eles iam sentir o quê? Dor. Eles sentiriam dor. Então eles fizeram uma aliança, né? Eles reclamam que fizeram uma aliança com a morte. Eles escolheram isso. Né? Eles deram as costas para o Senhor. Então, isso é muito lamentável. Isso é muito triste. Então, mesmo em meio ao concerto, mesmo sendo ali exortados, mesmo sendo ali redarguidos, eles preferiram se colocar soberbamente ainda diante de Deus, ao invés de se humilharem, ao invés de se prostrarem, ao invés de suplicarem misericórdia, ao invés de se converterem. Então, é realmente lamentável. Vamos para o nosso próximo texto, segundo livro dos Reis, capítulo 17, dos versos 6 a 23. No ano nono de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Então aqui é o centro do motivo da punição. Pecado, desobediência contra a palavra de Deus. E andaram nos seus estatutos, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. Então cabe aqui a gente lembrar, quando a nação é dividida, ali depois do reino de Salomão, né, os reis do norte eram altamente perversos. Né? O reino do norte, que queria a sua autonomia, né, que queria caminhar com as suas próprias pernas, então foram reis realmente muito difíceis. Tá? Muito difíceis. E aí levaram o povo ao quê? Levaram o povo a se perverterem, a se contaminarem. Então, todo aquele povo que Deus ajudou a vencer, Deus ajudou a extirpar da terra prometida, eles voltaram para cair na idolatria desses povos. Tá? Então, por isso que ele fala aqui que o Senhor ele lança fora ali aqueles povos, a idolatria, mas os filhos de Israel. Verso 9: Os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Uma observação aqui nesse verso 9. Perceba que Deus ele olha aquilo que eles fazem secretamente. É a intenção do coração. Então, por isso que o perigo das obras, as boas obras, os crentes, os servos de Deus, né, precisam fazer boas obras. Agora, observe, é importante lembrarmos e ressaltarmos
que a nossa salvação não é porque a gente não conquista a salvação. Por nada que eu faça me leva à salvação. Nós precisamos entender isso, irmãos. Então, por mais que você faça, você não vai conquistar a sua salvação. Tá? Se você vai todo dia para a igreja, se você vai de manhã, se você vai de tarde, se você vai de madrugada, se você vai para o evento, se você vai para a conferência, se você vai para o seminário, se você vai para onde quer que você for, isso não soma e não diminui nada a sua salvação. Você percebeu isso? Ok? E eu posso falar que muitas das vezes até mais diminui, porque aí você acha, isso coloca para você automaticamente você está conquistando a sua salvação. Ah, poxa, eu estou indo, eu estou fazendo, então eu estou conquistando. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. E aí, secretamente, o Senhor também está olhando. Por quê? Por causa da nossa intenção. Então, mesmo quando a gente faz uma boa obra, tá? Deus, ele olha a nossa intenção. Então, o Senhor está falando aqui no verso 9 que o que nós fazemos em secreto e o que nós fazemos em público. Então, ele fala ali do que eles fizeram secretamente, coisas contra o Senhor, e também fala ali dos altos que foram levantados na cidade, ou seja, aquilo que todo mundo vê, as nossas atitudes que todo mundo vê, nosso comportamento que todo mundo vê, mas também Deus está olhando aquilo que é secreto. Verso 10. E levantaram estátuas e imagens no bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis essas coisas. Ou seja, fizeram o que Deus falou para não fazer. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém, olha só, Deus falando, Deus avisando, convertei-vos, Deus protestando contra Israel, contra Judá, olha só, preste atenção, abre os olhos, se conserta, se converte, olha para mim. Verso 14, porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Então, o que o Senhor está falando aqui? Que eu entendo. Falta de fé, irmãos. Falta de fé. É que por que não obedeceram? Por falta de fé em Deus, por falta de fé no Senhor. Não creram nas promessas de Deus, não creram na palavra. Então, olha só que coisa interessante, irmãos. Preste atenção. Se eles não creram naquilo que Deus falou, se eles não creram na sua palavra, eles não acreditaram. E não acreditar na palavra, o que significa? Significa não acreditar Cristo. Por quê? Porque Cristo é a ação de Deus, é a ação da palavra de Deus. Então, quando eu não creio na promessa de Deus, quando eu não creio na voz de Deus, quando eu não creio no mandamento de Deus, quando eu não creio nas promessas de Deus, na sua palavra, eu não creio em Cristo, eu estou negando a Cristo. E aí, meu amigo, não tem jeito, é juízo, é perdição. Os irmãos estão entendendo a importância disso? Verso 15. E rejeitaram os estatutos e o concerto que fizeram com seus pais, como também os testemunhos com quem protestaram contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era reto aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes, andaram nos estatutos que Israel fizera. Olha só que interessante isso aqui. Então ele está falando que até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, mas andou nos estatutos que Israel fizera. O que eu entendo disso aqui? Teoricamente, Israel e Judá eram o mesmo povo. Então, olha só, até Judá, muitos crentes
Muitas igrejas, quando eu digo igreja aqui, entenda pelo lado denominacional, comunidades religiosas, né? Enfim, igreja no contexto mais local, né? Conforme a gente entende. Né? A denominação é aquele aglomerado de gente ali. Então, muitas igrejas abandonam o mandamento do Senhor como Judá e preferem seguir o quê? Os mandamentos e estatutos de Israel. Ou seja, aqui está falando do quê? De normas e mandamentos religiosos, dogmas, liturgias religiosas, que as próprias denominações, que os próprios religiosos escrevem, determinam que tem que ser assim, tem que ser virado para lá, tem que ser em pé, tem que ser de joelho, tem que ser de braço aberto, tem que ser de braço levantado, tem que ser sentado, tem que ser nada, tem que ser assim, tem que ser de olho aberto, tem que ser de olho fechado. Coisas que são impostas às pessoas. Se você não fizer assim, Deus não vai ouvir. Se você não fizer a sua oração assim desse jeito, Deus não vai ouvir. Os irmãos estão entendendo? Então, Judá, que é povo de Deus, abandona o mandamento de Deus, abandona a sua palavra. Para quê? Para servir, para seguir os estatutos que Israel fizera. Então, teoricamente, Judá e Israel, tudo. Só que eles é que construíam o mandamento, eles é que colocavam as diretrizes. Então, às vezes, meus irmãos, diretrizes denominacionais, vamos falar em palavras claras, as regras da sua igreja, as orientações da sua igreja, os mandamentos da sua igreja, são coisas meramente humanas. E, claro, não tem problema você ter algum tipo de norma, algum tipo de regra para você normatizar ali uma reunião, né, uma estrutura eclesiástica. Ok. O grande problema é a gente dizer ou colocar como se você fazendo ou não aquilo daquele jeito ou de outra forma, você vai ser aceito ou você não vai ser aceito diante de Deus. Deus vai receber e Deus não vai receber. Esse é que é o perigo. E é isso que em muitos lugares nós vemos. Se você não orar assim, se você não orar nesse horário, se você não orar nesse lugar, né? Se o culto ele tem que ser assim, né? Como se tivesse Deus ele tivesse colocado na Bíblia que o culto seria assim. O culto não era nada disso, não é nada disso. Mas, porque foi, lembra? Deixar o que está escrito para falar, foi Deus que me revelou. Então, muita atenção com isso. Foi isso, essa era a postura de Judá. Não guardou os mandamentos do Senhor, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Verso 20: pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque, depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e o fez pecar um grande pecado. Assim, andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Então, olha só como é que começa aqui o problema. E olha só como que Deus ele coloca essa questão, tá? Como que ele coloca essa questão aqui? Ele fala, porque depois que o Senhor rasgou a Israel, não foi isso? Da casa de Davi. Então, os irmãos perceberam isso? Foi lá. O começo foi lá. E aí, eles fazem rei a Jeroboão. Ó, eles fazem rei. Ou seja, quem tem que reinar na nossa vida é o Senhor. Eu não posso escolher o rei. Ok? Eu quero que esse rei governe. Eu quero que esse rei governe. Eu quero que o meu rei seja o dinheiro, a ganância, os interesses pessoais, a minha vida profissional, os meus sonhos, as minhas conquistas, de minha denominação, certo? A placa da minha igreja, aquele nome especial. Ele é que vai ser o rei, ele que vai determinar o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu leio, o que eu deixo de ler, ou se eu posso ler, ou se eu só tenho que ler o material deles, porque para eles todo o resto é heresia, todo o resto não presta, todo o resto não é de Deus, todo o resto não é do Espírito, mas só o que eles produzem, só o que eles fazem, só o que eles publicam, certo? Só aquilo, a forma como eles se apresentam, é que vem de Deus, o resto, para ninguém presta. Então, isso é um grande alerta. Então, o povo, ele escolheu o rei Jeroboão, e observando que eles já tinham aprendido com Saul, tá? Observando isso.
aprendido entre aspas, né? Eles já tinham tido essa vivência, mas na verdade não aprenderam nada. Verso 23, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim, foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até os dias de hoje. Que triste, né? Vamos lá. Segundo Reis 18, 10 a 12. E a tomaram ao fim de 3 anos, no caso ali, Samaria. Sim, no ano sexto de Ezequias, que era o nono de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria. E os fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio Gozã e às cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes traspassaram seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Nem o ouviram, nem o fizeram. Então, olha só, ouvir e fazer. Aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Ouvir e praticar. Não basta ouvir, não basta só saber, não basta só ler. Eu preciso praticar, eu preciso viver, eu preciso refletir aquilo que eu estou lendo, que eu estou aprendendo, que eu estou examinando. Então não adianta também só ouvir, eu preciso praticar. Os irmãos percebem a importância disso? Não foi isso que eles deixaram de fazer, o que Deus havia orientado que eles fizessem. Segundo Reis 17, agora do verso 24 ao 41. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Serfarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Então perceba, eles pegam israelitas de Samaria, levam para as terras, né, da Síria, ou seja, eles expatriam, e eles trazem pessoas de vários lugares, de Babel, né, ali na Babilônia, Cuta, Ava, Amate, e eles fazem o que? Eles colocam dentro de Samaria. Eles fazem essa mistura. E aí a gente vai começando a ver essa mistura de outros povos, quando a gente vai ver a resistência que os samaritanos tinham com os judeus. Tá? Por quê? Por causa dessa mistura aqui, que começou aqui. Verso 25. Sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizesse habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Pelo que ele mandou leões entre ela, e esses que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então, o que disseram? Então, eles mandam esses estrangeiros para Samaria, tá? Ou seja, eles não conhecem o Senhor, eles não conhecem. E aí falam para o rei assim: rei, olha só, está acontecendo isso. A galera não conhece o culto do Deus de lá. Verso 27. Então o rei da Síria mandou dizer: então leva ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, que ele vá e habite lá e lhe ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus, né, a galera lá de Ava, fizeram Nibais e Tartaque, e os sefarvitas queimaram seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações entre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel.
Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhes ordenara, dizendo: Não temereis outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande força, com o braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças, e a lei, e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco, vos não esqueceis, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. E assim, essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Como fizeram a seus pais, assim também fizeram os filhos de seus filhos, até o dia de hoje. Pronto. A primeira coisa que entendemos aqui, irmãos, Deus quer exclusividade. Deus quer exclusividade. Então, o verso 33 diz que eles temiam ao Senhor, mas também aos seus deuses. Então, eles temiam. Na verdade, eu acho interessante essa palavra, porque ele diz assim: contudo, eles temiam ao Senhor, mas eles serviam a outros deuses. Então, é claro, nós não vivemos nesse contexto aqui, mas quais são os deuses hoje? Pode ser vários. É isso? Já citamos alguns aqui. Então, às vezes, são seus projetos, seus planos. Talvez você seja o seu próprio Deus. Eu posso ser o meu próprio Deus. O dinheiro, a ganância, o sucesso, o reconhecimento, né? A fama, tá? Objetos, né? Casa, um carro. Então, tudo isso pode ser o meu Deus. A minha igreja pode ser o meu Deus, a minha denominação. Lembrando, quando eu falo esse contexto de igreja aqui, é um lugar de onde congrego. Então, muitas das vezes as pessoas, tá? Muitas vezes as pessoas, elas fazem exatamente isso, tá? Conforme ali o verso 35. Às vezes a gente teme, às vezes a gente se inclina, às vezes a gente serve e às vezes a gente sacrifica a uma denominação, a um nome. E esquecemos de Deus completamente. Somos ativos religiosos, né? Mas estamos distantes de Deus. Porque a gente já tirou Deus, Deus já não está ali. Porque a gente se preocupa muito com a nossa denominação. Então, essas nações temiam ao Senhor e serviam suas imagens de escultura. Então, muitas das vezes, nós trocamos o verdadeiro Deus por qualquer uma dessas coisas que nós apresentamos aqui. Por fim, Isaías 1, nosso último trecho de hoje. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada, como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como uma cabana na vinha, como uma choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já com Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestais cultos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra.
De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requeriu isso das vossas mãos? Que viesses pisar meus átrios. Não tragais mais oferta debalde, mais ofertas em vão. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Olha só aí, irmãos, olha, presta atenção. Olha o que o Senhor está requerendo de nós. Isso aqui não vai te salvar, não, tá? Isso aqui não vai me salvar, não. Essas obras não vão me salvar. Mas isso reflete o que eu tenho dentro de mim. Se preocupar. Olha o meu próximo. Então, o 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, cessai de fazer o mal. Isso aqui está diretamente ao amar a Deus, acima de todas as coisas. Tá certo? E aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa da viúva, é amar ao próximo. Então, os irmãos estão vendo? Isso aqui é essência de evangelho. Agora, tem gente que não faz nada. Nós vamos orar. Apenas. Não, aqui nós não fazemos. Não faz, não. Olha o que o Senhor está falando aqui. Verso 18. Vinde então e argui-me, perguntai-me, indagai-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ou seja, as vossas mãos são cheias de sangue, mas se vocês fizerem o que eu vos mando, se vocês colocarem em prática o verso 16 e 17, ainda que os pecados de vocês sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez a prostituta a cidade fiel. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela estava cheia de retidão. A justiça habitava nela. Agora, homicidas. Irmãos, isso aqui eu vou fazer um comentário importantíssimo. Quem é a cidade fiel, irmãos? O Senhor está falando de quem? Ele está falando do seu povo. Tá? Ele está falando da sua igreja, da minha igreja. Quando eu falo, né, eu estou falando das nossas congregações. A gente sabe que igreja é uma só. Tá? Igreja é uma só. Então ele está falando do seu povo. O Senhor está falando do seu povo. Então, mas o que, que muitos estão fazendo? Muitas denominações, muitas igrejas estão se prostituindo. E o que, que é se prostituir? É trocar o amado, é traí-lo, é macular o casamento, é sujar o casamento, é tornar-se imundo. Pessoas que são, igrejas que estão negociando o evangelho, entrando por práticas absurdas. Pessoas que impõem normas, né? Religiões, denominações, igrejas que impõem regras. Que o cabelo tem que ser assim, que o cabelo tem que ser assado, que a roupa tem que ser assim, que a roupa tem que ser assada. Que o culto tem que ser assim, 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 desse jeito. Se não for desse jeito, não é Deus. Deus não vai aceitar. Deus vai te reprovar. Então, a cidade fiel, a igreja pela qual Cristo morreu, tá? Esses servos, essas pessoas estão se prostituindo. Então, a justiça habitava nelas. Agora, o que, que tem nelas? Homicidas. Pessoas que estão matando almas, que estão desviando almas, estão levando almas para o caminho da heresia, que estão levando almas para o caminho da justiça própria.
que para você ser salvo você precisa fazer A, que para você ser salvo você precisa fazer B, que para você ser mais santo você precisa praticar isso aqui, que para você ser mais fiel você precisa estar mais tempo aqui dentro, mais tempo limpando, mais tempo consertando, mais tempo indo nos nossos eventos. E com isso as pessoas vão sendo enganadas. É a prostituta, aquela que está negando o amor de Jesus Cristo, denominações, grupos religiosos, pessoas também. Então, que nós possamos orar a Deus pelo seu Espírito e nos dar discernimento. Discernimento, irmãos, é isso que nós precisamos. Porque em muitas igrejas que são homicidas, que matam famílias, tá? Que matam líderes, que matam pastores, que matam diáconos, que matam presbíteros, que matam o seu rebanho, que os sufocam, porque é tanta coisa que eles têm que fazer, tanto peso que eles precisam se preocupar. Por que eles são homicidas? Estão matando as almas, estão matando a salvação dessas pessoas. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos ter discernimento. E o que a gente faz quando entra num lugar insalubre? A gente sai o quanto antes. O que nós precisamos é de Deus, precisamos do Senhor. Não estou dizendo que você viva sozinho, isolado, não é isso. Não é isso. Nós precisamos ter discernimento para que o lugar em que estivermos, a congregação que estivermos, onde quer que nós formos, que possa trazer para nós paz e que possa ser bíblico. Tá? Paz pode trazer também. Mas tem que ser um lugar que viva segundo a palavra, que não imponha costumes, dogmas, doutrinas vindas da cabeça de gente que teve devaneios. Deus me disse, mas abandona o que está escrito. Que muitas das vezes o que Deus disse fica na frente ou acima daquilo que está escrito. Vamos seguir. Verso 22. A tua prata se tornou em escórias, teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Ó, isso aqui é a liderança, tá? As pessoas que ditam as normas lá para sua igreja, para sua denominação. Então, não estou dizendo que eles são isso, tá? Mas nós é que precisamos avaliar. Eles estão seguindo a palavra? É bíblico? Ou é, isso aqui foi Deus que mandou fazer? Né? E aí o que está escrito não importa. E aí, revelações, sonhos, profetadas, profecias, tudo vira doutrina, tudo vira dogma, tudo vira mandamento ali dentro, né? Para poder te manipular, para poder governar a sua vida, a sua mente, a sua família. Então é isso aqui que ele está falando, tá certo? Os príncipes são rebeldes, seus companheiros de ladrões. O que fazem com o dízimo que você dá? Com as ofertas? Ah, mas eu não sei. Cadê a prestação de conta? Sua igreja é transparente? Ou eles vão prestar conta para Deus e você não quer nem saber? Mas muitas das vezes está patrocinando coisas que Deus não se agrada. É isso? Porque a sua oferta, o seu dízimo, não está ajudando a causa da viúva, a causa do oprimido, a causa do pobre. Está ajudando ninguém, está ajudando a sua denominação a ficar maior. Está ajudando a sua denominação a construir não sei o que, não sei aonde, a fazer mais não sei o que de não sei o que, a disponibilizar o serviço tal e tal e tal, mas a causa da viúva, a causa do pobre, a causa do oprimido, o amor ao próximo, é só mesmo para levantar o nome da sua denominação. E você não está nem aí. Está patrocinando, está sendo omisso. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Ó, aqui, ó. Verso 23 mesmo. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Olha só. Olha só. Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Essência do evangelho, irmão, é amor ao próximo, é cuidado com o outro. Cuidado com o outro. Certo? Não é para engrandecer a sua denominação, não. O nome da sua igreja, não. É para causa da viúva, é para causa do pobre, do oprimido. É para aquele que está precisando de um remédio, de uma cirurgia, de uma consulta, de um exame, e não tem plano de saúde, e tem que depender de SUS. Não é isso? Porque o SUS é uma maravilhosa, é o céu. Que você nunca dependa dele. Que você nunca precise dele.
não ter que ficar 5, 10 meses, anos, por uma cirurgia, por um exame. Pessoas que estão anos na fila de espera para tirar uma pedra no rim. Tá bom? Então, eu não estou aqui fazendo juízo de valor a governo A, governo B, nada disso. Até porque também conheço pessoas que já foram atendidas no SUS, no hospital público, foram muito bem atendidas, que receberam o tratamento necessário. Então, não estou aqui divinizando, mas também não estou aqui satanizando o SUS. Tá certo? Estou falando de realidade. Tá? De realidade. E aí, quem é que vai ajudar? A sua oferta, o seu diesel. Só que muitas vezes você nem sabe para onde vai. E não quer nem saber. Não quer nem saber. Saiba, você vai ser culpado desse sangue também. Eu serei culpado desse sangue também. Tá bom? Ah, mas o que eles fazem, não quero nem saber. Eles vão prestar conta para Deus. Isso aí, você tá certo. Você também. Por não querer saber. E muitas vezes está patrocinando isso aqui, ó. Vamos lá. Verso 24. Portanto, diz o Senhor Deus dos Exércitos, o forte de Israel: consolar-me-ei acerca dos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as suas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os seus juízes, como eram antes, e os seus conselheiros, como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. E os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Meus irmãos, isso é muito triste. Isso é muito lamentável, mas é a realidade. Bom, então aqui encerra a nossa leitura de hoje. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa leitura. Mas, Senhor, muito obrigado pela leitura que alerta o nosso coração, que abre os nossos olhos para a realidade, mas que também abre os nossos olhos para a tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor, e pela oportunidade que cada dia nos dá. Nós oramos, te agradecemos por mais essa leitura em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clica no sininho, ative as notificações, faça parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. Compartilhe o blog, deixa aqui o seu joinha, deixa aqui o seu comentário e ajude. Tudo isso ajuda para que o canal seja cada vez mais relevante e possa alcançar cada vez mais pessoas. Que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo vídeo do Plablock.